diferente e espetacular para nós. A Bíblia fala, aqui na história que nós lemos, de um homem chamado Abraão. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão. Abraão era um homem rico que tinha muitos patrimônios, tinha muito gado, muita ovelha, tinha muita coisa no seu nome, e ele era um homem infeliz. Abraão, a Bíblia fala, pelo que eu sei, que ele foi o único homem que Deus o chamou de amigo. E, irmãos, Abraão, ele tinha uma mulher, e essa mulher era estéril, o nome dele era Sara. Abraão, um dia, ele esperava de Deus a promessa de ter um filho chamado Isaac, porém essa promessa nunca lhe chegava. E a Bíblia fala então que Abraão, a esposa de Abraão, melhor dizendo, tem uma ideia muito inteligente. Ela fala assim: Abraão, faz o seguinte, vai lá no nosso celeiro, escolhe uma das nossas escravas e tem um filho com ela, assim a promessa vem mais rápido, porque Deus havia prometido para Abraão um filho, mas como se Sara era estéril? Sara fala para Abraão: Abraão, já que você tem que ter um filho e a sua descendência tem que ser grande, vai até o celeiro, pega uma das nossas escravas, deite-se com ela e tenha um filho com ela, porque assim nascerá a promessa. Abraão não é bobo nem nada, correu lá para o celeiro, escolheu uma das escravas que se chamava Agar e teve um filho com ela. E o nome do filho era Ismael. Repita comigo: Ismael. Um pouquinho mais forte, o nome de Ismael. Ismael era filho de Deus, era filho de Abraão, mas não era a promessa que Deus tinha para Abraão. Abraão se precipitou quando teve aquele filho com Agar. E então cumpre-se o tempo de Deus para Sara, em que ela tem um filho com Abraão, e coloca o nome dele de Isaac. Isaac era filho da promessa. Ismael não era filho da promessa. E a Bíblia fala, irmãos, que um dia, quando Isaac foi desmamado, Ismael, ele começa a zombar de Isaac. Na nossa linguagem, Ismael, o filho de Abraão, da escrava, começa a zombar, a zoar na cara de Isaac, seu filho de Sara. Ismael começa a caçoar de Isaac, filho de Sara, e Sara viu aquilo e detestou. Ela achou uma abominação, ela achou muito ruim. E ela disse a Abraão: Abraão, é o seguinte, o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho, porque ainda que ele é seu filho, o meu filho é filho da promessa. E Abraão, então, ele ouve Sara continuar dizendo: agora, Abraão, você vai mandar essa mulher embora do nosso reino, junto com o seu filho, e vai todo mundo para longe daqui. A Bíblia fala que Abraão ficou triste, porque era o filho dele que ele tinha que mandar embora. Mas Deus disse no ouvido de Abraão: Abraão, não fique triste, nem tema por causa do teu filho, porque Isaac é o filho da promessa, sim, mas de Ismael também farei uma grande nação. A Bíblia fala então que pela madrugada, Abraão se levanta na sua cama, pega Ismael, pega Agar, a sua escrava, pega um pouquinho de pão e um pouquinho de água, miserável esse Abraão, porque ele tinha tudo que ele queria, pegou um pouquinho de pão só, um pouquinho de água e deu para Agar. E a Bíblia fala, irmão, que se você continuar a leitura, que ela saiu andando errante pelo deserto, ela saiu sem rumo pelo deserto, ela saiu pensando que não tinha mais ninguém, que não tinha mais nada, apenas um pouquinho de pão e um pouquinho de água no seu vidro. A Bíblia fala então que acabou a água e o pão. Quem está entendendo a glória a Deus, irmãos? Glória a Deus! Agar estava agora no deserto, andando errante sem rumo, sem saber para onde ir, com o filho nas costas, com um pouquinho de pão e um pouquinho de água. E de repente a Bíblia fala, meu irmão, que essa água acaba, esse pão acaba. E Agar, sem saber o que fazer, sem comida, sem alimento, sem água, sem nada, pega o seu filho Ismael, coloca debaixo de uma árvore que está no deserto e se afasta dele num tiro de arco, uma distância de um tiro de arco. E ela dizia no seu coração: eu vou me afastar do meu filho porque eu não quero ver ele morrer. Irmãos, é lamentável essa história. Infelizmente aquele menino ia morrer assim aos olhos naturais. E a Bíblia fala que aquele menino chora. E a mãe dele vê aquele menino chorando e chora também. Porque o pai dele tinha tudo o que ele queria ter, mas o filho dele não tinha nada, apenas a mãe. A Bíblia fala, irmãos, que Deus ouviu dos céus o choro do menino. E Deus ouviu dos céus o choro da menina, o choro da mãe, o choro de Agar. E a Bíblia fala então que Deus, ele levanta a sua voz e chama Agar e grita: Agar, o que tens, Agar? Por que choras? A Bíblia fala que Deus falou com Agar: Agar, é o seguinte, pega teu filho, levanta ele pela tua mão e começa a caminhar, porque Isaac é filho da promessa, mas de Ismael também farei uma grande nação. A Bíblia fala então que na mesma hora, irmão, na mesma hora, Agar, ela tem os seus olhos abertos. E a Bíblia fala então que ela vê no meio do deserto um poço de água, e ela corre nesse poço e começa a pegar água para seu filho Ismael. Irmãos, mas você pode me perguntar,
dessa palavra para nós. Você contou a história até agora, eu sei que contei a história. Deus tem um propósito em tudo. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a palavra final, a resposta final, o objetivo final está na boca dele. A Bíblia fala, irmãos, que Agar passou por um problema muito grande com o seu filho Ismael no deserto. E nessa noite eu quero trazer para você, querido, nessa noite, quantas vezes tem entrado no deserto pensando que está sozinho? Entra no deserto apenas com o teu sonho nos braços, com o teu projeto no colo, segurando, andando com um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, só um pouquinho de fome de Deus, de sede de Deus. E quando começa a andar pelo deserto, a fome acaba porque já não tem mais alimento. A fome brota de novo, começa a nascer tudo de novo. Os sonhos parecem que vão morrer. Vocês desistem do seu sonho, colocam ele debaixo de uma árvore, em qualquer deserto, e falam assim: ah, Deus, está nas suas mãos. Quantas vezes nós entramos no deserto pensando que estamos sozinhos, pensamos que estamos sem ninguém do nosso lado para nos ajudar, para nos apoiar. Acabou a esperança, acabou o sonho, o projeto está lá debaixo da árvore, morrendo. E não tem ninguém para nos ajudar. Querido, a primeira coisa que eu aprendo nessa história é que, independente do grau financeiro, independente do nível financeiro da promessa que tu recebeu, Deus há de cumprir. Assim como Deus cumpriu o rico, Ele há de cumprir o pobre. Independente da tua vida estudantil, independente da tua riqueza, tudo que Deus te prometeu há de se cumprir. E os teus inimigos vão de permanecer vindo para assistir tudo que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Agar sozinho no deserto, caminhando com seu filho, e de repente ela descobre que não tem mais nada e deixa seu filho debaixo de uma árvore. A Bíblia fala que o menino chorou, como eu disse, e Deus ouviu e falou: Agar, não temas, não temas, Agar, porque teu filho não vai morrer e nem você vai morrer. Antes, levanta teu filho pela tua mão e começa a caminhar com ele. Irmãos, é frustrante saber que no meio do povo de Deus ele tem gente que pensa que existiu. Irmãos, é decepcionante saber que no meio do povo de Deus teve gente que pensou em parar a caminhar. A Bíblia fala que aquela mulher não tinha mais motivo nenhum para permanecer viva, não tinha mais alegria no coração, não tinha mais esperança, já tinha descansado a sua mente. Poxa, agora já era, vou morrer. Mas a Bíblia fala que Deus gritou do céu: Agar, não tema, porque o teu filho não vai morrer. Levanta ele pela tua mão e começa a caminhar. E assim Deus diz para você nessa noite: pega teu sonho pela tua mão, comece a sonhar de novo, levante-se, põe os olhos no rosto, põe a poeira. Deus há de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não pare agora, não desista, porque você não está sozinho nesse deserto. Deus entrou nele com você. Glória a Deus. Agar estava sozinho no deserto, meu irmão. Agar pensou que estava sozinho, sem ninguém, estava sem esperança, estava sem sonho. Agar pensou que estava entrando sozinho no deserto. Mas é nessas horas que eu faço valer as palavras do rei Davi no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Você não está sozinho. Põe um sorriso nesse rosto lindo que Deus te deu. Exalta o nome do Senhor, porque Ele merece. Ele não abandona o seu filho. Ele é seu pai, Deus é fiel e presente. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Deus não te abandonou. Está pesado, tá. Puxado, tá. Adora. Está sem força, tá. Adora. Está sem esperança, tá. Mas adora. Querido, está sem esperança? Espera no Senhor e confia. Está sem força para caminhar, ou está montando em cima das suas costas, como diz aí? Espera no Senhor e confia. Está sem ânimo? Espera no Senhor e confia. Está sem fé? Espera no Senhor e confia. Perdeu o vigor? Espera no Senhor e confia. Porque, como disse Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem como aves, como águia. Eles caminham e não se cansam, correm e não se vadiam. Apenas espera no Senhor e confia. Porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Deus não vai te deixar morrer no deserto. Porque tem promessa na tua vida ainda. Deus tem plano para cumprir na tua família. Deus vai salvar os seus. Deus há de provar para todos aqueles que disseram que não, que Ele é sim na sua vida, que Ele está contigo, que Ele não te abandonou. A Bíblia fala no livro de Isaías 49:15: pode não se esquecer do seu filho que ainda mama, ainda que essa mãe se esqueça dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Que se dane o mundo, viva para Deus. Deus jamais vai te esquecer. O mundo te julga, o mundo te apedreja, o mundo fala que você não vale nada, que tu é cachorra, o mundo te chama de pilantra, de vagabunda, o mundo te chama de demônio, o mundo te chama, fala que você não vale nada, que você não tem valor nenhum, fala que você é certinho demais para dar no mundo, ou fala que você não
somos salvos pela graça, por meio da fé. E nem isso vem de nós mesmos, é dom de Deus. Querido, nós somos o que somos hoje pela graça de Deus. Deus nos amou, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. E assim como Ele cumpriu a promessa na vida de Isaac, Ele cumpriu a promessa na vida de Ismael, menino do deserto. Independente do lugar onde você vive, independente da prova que tu passa, independente, irmão, de quem disse que você não vai para frente, de quem disse que você não vai nada, independente de quem se levantou para te destruir, se foi um diabo ou se foi um homem de Deus, uma pessoa perto de Deus, uma pessoa líder espiritual, independente de quem foi, eles vão assim com os próprios olhos que Deus é Deus na sua vida, sim, quer o diabo ou não. E se o diabo se levantar, ele será queimado, partido, rachado pela glória de Deus. Prepare-se nessa noite para andar pela tua rua e saber que os demônios se mudaram, porque Deus está no teu lado agora, que nada mais vai te parar. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes 3 que é um tempo para todas as coisas. Deus separou um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo, tudo tem um tempo certo. Tua promessa tem teu tempo também. Deus há de cumprir, Pai, mas o tempo dele. Eu conheço gente que tenta encurtar o tempo de Deus. Não é brincadeira. Existem pessoas no nosso meio que têm promessa de serem grandes pregadores da palavra de Deus, grandes levitas, intercessores, missionários, homens e mulheres de Deus, pessoas que Deus separou na face da terra, que são diferentes, que não se dobram, não se curvam aquilo que o diabo oferece. Quantas pessoas tem aqui no meio de nós, pessoas que Deus projetou sonhos para eles, pessoas que Deus separou projetos para que você vivesse uma vida reta e digna diante dele, cumprindo a vontade dele, mas o nosso desespero faz a gente morrer no deserto. Mas Deus te dá um alerta nessa noite. Aquele teu sonho que morreu por causa do tempo que você perdeu, pega ele de novo, volta a sonhar, pega na tua mão, pega esse sonho pela sua mão, coloca no colo, abre um sorriso no rosto, faz seus olhos brilhar, olha para o céu, porque é no céu que vem o teu socorro, porque em breve, no meio do deserto, Deus há de abrir um grande poço ao teu favor, a água não vai voltar, alimento muito menos. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o pão da vida, e o Espírito Santo é a água que nos trouxe vida. Nós temos tudo que precisamos, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós. Deus está conosco, Deus é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. Irmãos, continuando a história, a Bíblia fala que aquela mulher se levanta, ela começa a caminhar com o seu filho na mão e vê um poço na frente dela, em meio ao deserto. Isso prova que Deus cuida. Isso prova que Deus cuida daqueles que esperam nele. E a palavra de Deus para você nessa noite, jovem, é essa: descanse em Deus, espera em Deus. Irmão, não existe uma promessa que Deus tenha prometido que Ele não cumpriu ou vai cumprir. Não tem uma palavra que Deus disse que Ele não prestou conta dela. Se Ele disse que tu é vencedor, querido, alegre-se que tu é vencedor. Se Deus disse que tu vai vencer, fique feliz, você vai vencer. Queira o diabo sim, queira o diabo não. Queira teu pai sim, tua mãe não. Queira teu pastor sim, teu pastor não. Deus vai cumprir. Deus não precisa de ajuda humana para cumprir uma promessa. O braço dele é forte, é poderoso. Ele criou o céu, a terra, Deus em cima e Deus embaixo. Ele não tem problema de física, ele não tem problema de química. Ele criou tudo, tudo existe por meio dele. Sem ele nada que existe foi feito. Tudo depende da vontade dele, tudo depende da permissão dele. Os seus sonhos estão no coração de Deus. O teu projeto está descansando na mão de Deus. Descansa tu também, espera, porque no final você vai poder dizer: eu cheguei até aqui porque a boa mão do meu Deus me deu vitória. Eu cheguei até aqui porque o meu Deus cuidou de mim. Deus tem plano para você, Deus tem sonho.
Deus não precisa de uma pessoa ser pobre para cumprir uma promessa. Tudo que Deus tem para você, irmão, vai acontecer. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmão, presta atenção no nome de Jesus. Última coisa que eu vou falar para você. Deus, Ele projetou para a sua vida um sonho e um plano muito grande. Mas Ele nunca disse que deserto não existiria na tua vida. Eu nunca vi uma flor, uma rosa que não tivesse espinhos. Tudo que você faz para Deus tem sim um peso, tem sim um custo, tem sim uma dor, mas tem sua recompensa. E mais vale esperar no Senhor e na palavra que Ele disse, porque a Bíblia fala no livro de Isaías 48, cai a flor, seca a erva, mas a palavra do nosso Deus há de permanecer para sempre. Aleluia, Deus. A Bíblia fala